A paz do Senhor a todos. Hoje estou aqui mais uma vez para trazer, conforme eu falei na última live, a sequência, daquela live. E eu gostaria que aqueles que fossem me assistir ao vivo compartilhassem também com mais pessoas, para que essa palavra, esse recado da parte de Deus a todos nós, chegue, no maior número possível de pessoas. Embora que, infelizmente, o que mais tem se propagado é o espinheiro, Até por isso que eu coloquei o título aí, se a figueira, a oliveira, a videira não vai, se eles não vão, o espinheiro toma conta, E é o que tem acontecido. E eu quero, explicar algo aqui para vocês, para que vocês possam compreender bem a live de hoje. Porque há algum tempo atrás, como eu já falei para vocês, sempre eu observei muito as coisas e eu via de como os falsos profetas têm se alastrado nas redes sociais. Porque hoje em dia, na verdade, tudo é questão de negócios, E por conta de lives, de curtidas, compartilhamentos, a gente sabe também que o próprio Facebook, ou seja, no YouTube, eles passam a ganhar dinheiro, Eu até não entendo muito bem disso, mas eu sei que ganha-se dinheiro através disso, Então, esses falsos profetas, hoje em dia, como eles sabem que as pessoas gostam de ouvir, aquelas palavras que massageiam o ego, então eles saem por aí nas redes sociais só largando esses videozinhos curtos, E quando eu comecei a observar esse tipo de coisa, eu pensei, meu Deus, mas quem sou eu no meio de tanta gente desse tipo? Como que eu vou poder, Eu até pensei assim, como que eu vou competir com essa gente? Mas na verdade não se trata de competição, Na verdade a gente não deve nem, essa é a palavra exata, não deve nem se comparar a essas pessoas que por dinheiro, por reconhecimento, por fama, acabam, corrompendo, se prostituindo, essa é a verdade. Então, eu ao observar esse monte de gente aí, eu pensei, Senhor, eu vou me aquietar. Eu não vou mais falar mais nada. Eu não vou pregar. Porque por mais que às vezes a gente pregava, fazia live de tudo que é tipo, mas as pessoas parece que nunca se interessavam pela palavra. Elas se interessavam mais por esses vídeos curtos, E na maioria das vezes é isso que eu vejo e é isso que eu transmito a vocês. A maioria deles, falsos profetas. Porque eu já vi muito disso, irmãos, onde as pessoas, gravam esses videozinhos dizendo, ei, você aí, você mesmo que ligou o celular, olha o que Deus manda eu te dizer. Ah, porque vai acontecer tal coisa na tua vida. Ah, porque fizeram tal coisa para você, mas Deus vai te honrar, Deus vai te fazer isso, Deus vai te fazer aquilo. Da onde que isso é palavra de Deus, irmãos? Da onde que isso vai transformar a vida de alguém? Só que eu observava, cada vez que eu observava, eu via que era desse tipo de coisa que as pessoas gostavam. Adoravam ouvir isso. E eu acabei pensando assim, Senhor, eu não vou mais. Se querem se enganar, então que se enganem. Se querem ir atrás dessa gente, desses falsos profetas, desses anticristos, que vão então. Que vão. E Deus me trouxe até essa palavra que hoje eu quero deixar aqui para vocês. Que infelizmente, como eu falei na última live, infelizmente as pessoas, elas nunca são ao todo devotas realmente ao Senhor,
infelizmente, elas não são realmente, né, durante toda uma vida, realmente consagrados a Deus, separados para Deus. Em um momento ou outro, eles sempre acabam se corrompendo. Sempre, infelizmente. E não foi diferente com Gideão. Não foi diferente com Gideão, irmãos. É triste a gente analisar isso. É triste a gente parar e refletir sobre isso. Que um homem ou uma mulher, até mesmo, que poderia ser tudo nas mãos do Senhor, mas preferem, né, o reconhecimento terrenal, a glória terrenal, e trocam Deus pela glória dos homens. E isso é triste. E Gideão, irmãos, teve um momento da vida dele que, né, ele destruiu, antes mesmo dele lutar, né, juntamente com os 300 contra os amalequitas, né, os midianitas e outros povos que se uniram contra eles, contra o povo de Israel. Antes mesmo de Gideão lutar, entrar nessa batalha, ele teve que primeiro derrubar altares que estavam erguidos até mesmo, né, pelo seu próprio pai. Então ele teve que praticamente, vamos dizer assim, que consertar a casa. E o conserto realmente sempre começa pela casa, pelo altar, né? Pela nossa casa, pelo nosso altar. E não foi diferente com Gideão. Mas é interessante nós analisarmos que esse mesmo homem, depois de toda a batalha que ele lutou em favor, em benefício de Israel, obedecendo a ordens de Deus, depois ele pegou até mesmo, né, de seus outros compatriotas, o que eles tinham dos despojos de guerra, porque quando eles lutavam contra outras pessoas, eles se apossavam daquilo que era pertencentes a esses povos. Se era ouro, prata, animais, né, até mesmo roupas, vestes, tudo eles pegavam para eles. Só que Gideão pediu todo o ouro que aquelas pessoas que lutaram juntamente com ele, porque depois que ele começou aquela batalha juntamente com os 300, os outros que estavam escondidos nas cavernas, que estavam nas montanhas, começaram a também se unir e entrar na batalha. E daí ele pediu para essas pessoas, depois tudo aquilo que eles tinham pegado dos despojos dos midianitas, amalequitas e dos outros povos, que era para dar para eles o ouro. E é interessante a gente analisar, irmãos, que depois desse combate, os israelitas pediram para que Gideão e seu filho e seu neto reinassem sobre eles. Quer dizer, a partir dali formassem, né, uma monarquia, onde primeiro vinha Gideão liderando e depois, né, da morte de Gideão ia passar a seu filho, né, que geralmente era o filho mais velho, e depois do seu filho, o seu neto. Então sempre ia ter, vamos dizer assim, que na casa de Gideão alguém que liderasse, porque a nação de Israel assim decidiu, né? Porque viu que realmente Deus tinha colocado os povos midianitas, amalequitas, nas mãos de Gideão. E eles saíram vencedores. Então o povo desejou que Gideão seguisse os liderando. Só que Gideão falou que não, nem ele, nem seu filho iriam, né, liderar, mas sim Deus. E o que eu entendi com isso, irmãos? Que muitas vezes é exatamente isso que a gente faz, como Gideão. Diz, não sou eu que vou fazer, não é tu que vai fazer, não é o meu filho que vai fazer, não é a minha filha, é Deus. Sim, a gente sabe que é Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós seremos os instrumentos que Deus irá usar para fazer acontecer. Isso nós temos que ter em mente. Então Gideão tinha que ter em mente que se o povo colocou ele, o que ele tinha que fazer é colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor quer que eu continue liderando? Porque se assim for, eu serei.
Eu continuarei e depois de mim o meu filho, o meu neto e assim sucessivamente. E nós vamos obedecer a sua palavra. Mas não foi isso que Gideão fez. Ao contrário, disse que não. E colocou nas mãos do Senhor novamente, né? A história toda. Te vira aí, é como se Gideão dissesse, eu não quero problema pro meu lado. Te vira aí, Senhor. Meu filho também não vai ficar com esses problemas. Te vira aí, Senhor. E é assim que muitas vezes eu e você fizemos. Quando Deus, né, nos unge, nos coloca em algum determinado local para a gente liderar, para a gente, né, ter autoridade, poder e ser um instrumento de Deus, né, nos locais, ou até mesmo através de situações, mas a gente simplesmente prefere fazer como Gideão, dizer não, eu não quero, nem o meu filho, vou colocar nas mãos do Senhor. Então Deus me fez ver exatamente isso, que quando há algum tempo atrás, ao observar o quanto as pessoas gostavam de ouvir os falsos profetas, eu pensei, eu vou deixar nas tuas mãos, Senhor, porque quem sou eu para lutar contra esse bando de falsos profetas que tem aos milhares nas redes sociais? Como que eu vou, né, em outras palavras, eu vou competir com eles, sendo que ninguém quer ouvir a palavra. Infelizmente, ninguém quer ouvir a palavra. Prefere esses videozinhos curtos, onde as pessoas se intitulam profetas do Senhor, profetisas, e por aí vai, vários outros títulos. E aí começam a dizer, ei, você aí, Deus manda eu te dizer isso, sendo que Deus nem mandou eles falar nada. E sabe o que acontece, irmãos? Exatamente o que aconteceu nesse relato que eu vou falar a vocês. Porque depois que Gideão disse não, não quis, ele se corrompeu e ainda colocou em perigo novamente toda a nação de Israel. Porque outrora ele tinha derrubado os altares que o seu pai construiu, depois da vitória que ele teve, né, obedecendo a voz do Senhor, o que ele fez? Pediu o ouro dos despojos, né, que pegaram dos midianitas, amalequitas, e ele desmanchou e fez um ídolo. Ele fez um ídolo e colocou na cidade de Ofra, que era a cidade de onde morava o seu pai. E ali ele se corrompeu e levou a nação novamente a se corromper. Que triste isso, né, irmãos? Porque infelizmente as pessoas tendem a olhar para aquele que está aparentemente de cabeça, para aquele que está aparentemente liderando, e tudo que a pessoa faz, eles tendem a fazer. E como, né, Deus tinha concedido a vitória através da mão de Gideão, e o que aconteceu? Gideão construiu, né, com aquele ouro, fez um ídolo e colocou num lugar em Ofra, e acabou se corrompendo e corrompendo a nação, porque aí a nação achou por bem também, né? Já que ele está fazendo, ele foi usado por Deus para nos livrar das mãos dos medianitas. Então, se ele está fazendo aquilo, nós também podemos. Então, quer dizer que é certo. E é assim que muitos estão fazendo. Por conta que um faz alguma coisa, outros querem fazer igual e acabam se corrompendo, acabam se perdendo. E Gideão, ele também teve erros na vida dele, irmãos. E todos nós já soubemos disso. Ele não teve apenas uma esposa, ele teve muitas mulheres. E através disso teve vários filhos. A Bíblia diz que ele teve 70 filhos. Imaginem só um homem ter 70 filhos. E aconteceu que dentre desses filhos, ele teve um filho com uma concubina da cidade de Siquém. Esse filho se chamava Abimeleque. Abimeleque. Então, no momento, irmãos, a gente sabe que quando ocorreu a luta de Gideão com os 300, ele já tinha filhos. Ele já tinha esses filhos. Que depois, às vezes, as narrativas da Bíblia acontecem sucessivamente, mas às vezes dá-se um tempo de uma coisa e outra. Às vezes passam-se dias
semanas, meses e até mesmo anos. E esses filhos de Gideão, eles cresceram, eram adultos já. Eu acredito que se tivesse um pequeno, né, era por volta de uns 18, 19, chutando, né? Estou chutando aqui a idade, mas eu acredito que todos esses filhos já eram, né, adultos. E o que aconteceu? Por conta de poder, de glória, esse filho chamado Abimeleque, que ele teve com uma concubina de Siquém, almejou o suposto trono. Almejou ele liderar. Então o que ele fez? Como Gideão não quis, quando a nação de Israel convocou Gideão para que ele liderasse, né, sobre eles, Gideão não quis e disse que nem o filho dele iria liderar. Mas Deus colocou essa incumbência nas mãos do Senhor. Não quis fazer o que realmente ele deveria ter feito. Ele deveria ter aceitado. E a palavra não me deixa mentir que tinha pessoas dentre esses 70 filhos de Gideão que também tinham potencial para isso. Tinham potencial, tinham conhecimento que eles poderiam muito bem liderar a nação de Israel. E foi exatamente isso que a nação de Israel propôs a Gideão. Tu vai nos liderar e depois de ti teu filho e depois teu neto. Mas ele não quis. E o que aconteceu? Dos filhos dele, o Abimeleque, que ele teve com a concubina, desejou esse lugar. Porque sempre tem aqueles, né? Se tu não quer, eu quero. Se tu não quer, se tu não faz, eu faço. Sempre tem, até hoje no nosso meio, pessoas assim. E pessoas que não estão capacitadas para isso. Porque no seu coração só tem maldade, tem ganância, soberba, orgulho, avareza, tem tudo que é espécie de sentimentos ruins. E Abimeleque, ele desejou isso. E o que ele fez? Aí ele foi falar com os irmãos da sua mãe, com a família da sua mãe que morava em Siquém. E aí ele disse, né, se era melhor eles serem liderados ali por 70 ou por um só, né, que seria ele mesmo, que era parente ali da irmã deles. E aí os moradores dali acharam por bem eleger Abimeleque como, né, o líder deles, né, vamos chamar assim de rei, que iria passar a reinar sobre eles. Só que, lembrando que, irmãos, eles sempre, infelizmente, tanto a nação de Israel, né, tanto o lado, o Reino Sul, quanto o Reino Norte, eles tendiam a olhar o que os outros estavam fazendo e faziam também. Por mais que, né, era numa época que ainda não se tinha reis, mas eles já estavam olhando, tanto que depois eles acabaram pedindo um rei realmente a Samuel. Então, olha só, irmãos, aqui eles tendiam a copiar tudo o que as outras nações estavam fazendo. Até mesmo, né, fazer alianças que não deveriam. Por isso que vinha depois a justiça de Deus sobre eles, o juízo de Deus sobre eles. E interessante, irmãos, que esse Abimeleque, o que ele fez? Porque como ele já via que os outros povos tinham reis, existia já reis naquela época, em outros povos, e ele via que eram assim que eles agiam, que quando um subia ao poder, o outro fazia de tudo para sentar no poder. Então faziam conchavos, faziam alianças e tentavam a todo preço, a todo custo, destronar aquele que estava no trono. Por conta do poder, da fama, da glória. E cada homem que ousava fazer isso e destronava aquele que estava ali, eles ganhavam mais força e mais poder entre os homens. E Abimeleque já sabia disso. Então Abimeleque queria fazer o mesmo ali entre
as nações, entre as tribos que estavam ali. Então, o que ele fez para que ele não corresse o risco de ser morto pelos seus outros irmãos, que era um total de 70 filhos que Gideão teve? O que ele fez? Ele matou os próprios irmãos. A palavra nos diz que ele matou sobre uma mesma rocha, uma mesma pedra. Prestem bem atenção. Ele matou os 70 filhos de Gideão, seus próprios irmãos. Por mais que não fossem filhos da mesma mãe, mas eram seus irmãos. Mas Abimeleque, por conta do poder, por conta da glória, do reconhecimento, para poder liderar e não correr riscos, ele matou os seus irmãos sob uma mesma pedra. A palavra diz que ele matou seus irmãos sobre uma mesma pedra. Só que, porém, um desses irmãos de Abimeleque, filho de Gideão, conseguiu fugir. A palavra diz que foi Jotão. Jotão conseguiu fugir. E olha só, irmãos, que quando eu falei para vocês, eu disse assim, que eu não ia mais fazer live, que eu não ia mais, nem pregar em lugar nenhum, porque as pessoas não queriam ouvir o estudo da palavra, as pessoas não queriam aprender a palavra. As pessoas só queriam ouvir os falsos profetas, daquelas adivinhações, daquelas premonições, e até mesmo de pessoas que muitas vezes dizem, ei, você aí, tem alguém que morre de inveja de você, mas Deus já está dando um jeito. Gente, eu já conheci pessoas que ficaram de mal uma com as outras só por conta de ouvir esses tipos de profecias falsas, de revelações fachutas. Brigavam uns com os outros. É tu que está com inveja de mim. Porque o irmão disse na live, no vídeo, que tinha alguém com inveja, então é tu. E começavam a ficar de mal por conta desse tipo de coisa. E quando eu vi isso, eu achava, Senhor, mas parece que eles gostam. Eles gostam, parece, de ouvir essas falsas profecias, essas falsas revelações, de coisas que as pessoas falam no seu nome. Porque muitas vezes quando eu dizia, mas isso aí são falsos profetas, as pessoas diziam, não é, eles falam de Deus. Gente, mas quando é que um falso profeta vai falar do diabo? Eles não falam, eles falam no nome de Deus. Eles dizem, eles falam em Deus. É para enganar vocês. E eles dizem assim, Deus mandou eu te dizer, mas é mentira. Porque a palavra nos tem relatos sobre isso. Que muitos falsos profetas, até mesmo em relatos de Jeremias, de Ezequiel, Deus já falava para esses profetas e dizia, ei Jeremias, ei Ezequiel, tem profetas no meio de vocês que dizem que falam no meu nome coisas que eu mandei falar que eu não falei. E que eu não mandei eles falar. Então isso fica claro, irmãos. Que as pessoas dizem, Deus mandou eu te dizer, estou falando em nome de Deus, mas é mentira. Então, eles não vão falar no diabo. Eles, inclusive, vão fazer orações para vocês. Mas, geralmente, depois, no final, eles pedem contribuição. É sempre assim que funciona. E tem gente que diz, não, mas esse não pede. Não, mas essa não pede. Mas o que adianta depois nas curtidas que vocês dão, nos compartilhamentos que vocês dão, na audiência que vocês dão para eles, até mesmo compartilhando isso, disseminando essas heresias, essas bestialidades, eu até posso assim dizer, fazendo corromper os ouvidos de outras pessoas, e aí eles ganham com isso. Vocês não pensem que eles não estão ganhando com isso. Então, quando eu via tudo isso se alastrando e as pessoas dando preferência, eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer. E aí Deus me trouxe a esse relato da Bíblia, a essa passagem da Bíblia. É como se ele me dissesse, Marta, a figueira não quer ir, a oliveira não quer ir, a videira não quer ir, por um motivo ou outro não quer ir, estão fazendo como Gideão, não, eu não quero.
Não, nem o meu filho vai fazer? Aí o espinheiro toma conta. Olhem só aqui. Essa passagem da Bíblia nos conta que Jotão foi o único dos filhos de Gideão que conseguiu fugir do seu irmão Abimeleque e não foi morto, porque os demais, Abimeleque matou todos ao fio da espada em cima de uma única pedra. Mas por que eu estou frisando bem essa única pedra? Aguardem que vocês vão ver. Então, olha só. Aqui nos conta que daí Jotão, né, quando levaram a notícia a Jotão, então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com grande voz: ouvi-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Então Jotão, que eu acredito que até então estava escondido para não morrer também nas mãos de Abimeleque, ele subiu em cima do monte para que a voz dele fosse ouvida por todos, e de lá ele gritou: ouvi-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. E olha só a parábola que ele contou. Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-lo? Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. As árvores dizendo daí agora para a figueira: figueira, vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Eu paro um pouquinho aqui, irmãos, para dizer o seguinte para vocês: que muitas vezes a gente lê essas passagens e não entende muito bem. Eu não entendia muito bem. Cada vez que passava por isso, eu não entendia. Eu dizia, mas afinal, o que esse cara está querendo dizer, né? O que será que ele está querendo falar sobre isso? Mas não dava muita importância, passava já para outros tópicos, né? Só que quando a gente vai, por isso que é bom a gente não ler só uma vez a Bíblia. É tu estudá-la todos os anos e sempre parar um pouquinho para refletir sobre isso. E se não entendeu, perguntar a Deus direcionamento. E como eu disse para vocês, quando eu vi essa disseminação nas redes sociais de falsos profetas fazendo esses videozinhos curtos que o pessoal adora ouvir, e aí eles assistem, aí eles curtem, aí eles compartilham, mas a palavra de Deus não, porque confronta, né? Porque a palavra de Deus, ela instrui, porque a palavra de Deus, ela corrige, e as pessoas não gostam. E a palavra de Deus também, para ser bem compreendida, ela precisa ser bem explicada, explanada. E as pessoas não querem porque demora muito. Mas é interessante, né, que daí são pessoas que querem viver uma eternidade com Deus, mas não tem tempo para a palavra de Deus. E quando eu via isso, que para a palavra as pessoas não queriam ouvir, aí eu quis me retirar. Eu digo, eu não vou deixar então que esses falsos profetas se alastrem. Deixe que eles tomem conta. Só que eu não podia fazer isso, porque mais uma vez eu vou repetir, quem sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Gideão cometeu pecado, porque sabia que devia fazer o bem, mas não fez. E nem quis deixar os filhos dele seguindo fazer o bem. Porque o povo, a nação, sempre precisou de alguém que os liderasse, né?
que tivesse ali como um porta-voz do Senhor. Só que quem realmente tinha capacidade, às vezes não queria. E dentre esses 70 filhos que Gideão teve, tinha sim entre eles pessoas capacitadas. Tanto que o próprio irmão dele, Jotão, aqui nessa parábola, relatou isso. Entre eles tinha alguém que era como, a oliveira. Então, o que ele está querendo dizer? Que quando as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas, ele está falando da nação de Israel. Eram as árvores que queriam, que alguém as liderasse. E foram a pessoa certa. Só que a pessoa certa se negou. Tinha também conhecimento de que tinha filhos também capazes para isso, mas também não deu o consentimento. Então, olha só, certa vez as árvores, que é a nação de Israel, se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Só que a oliveira declinou alegando: renunciaria eu ao meu azeite com a qual se presta honra aos deuses e aos homens? Quer dizer, tinha conhecimento, tinha sabedoria, tinha tudo para dar certo, mas preferiu, dar honra, dar mais valor a seres humanos, às suas idolatrias, do que usar toda aquela sabedoria, aquele poder, aquela unção, aquela autoridade para servir a Deus. Então, quer dizer, a oliveira tinha tudo para dar certo, tinha pessoas daqueles 70 filhos capazes de liderar sim Israel, mas também se renegaram, não quiseram. Porque se realmente eles estavam dispostos ali a servir a Deus, eles poderiam ter dito: não, eu vou. O meu pai, Gideão, não quer mais, mas eu posso ir. Que Deus me ajude a governar sobre vocês, a liderar vocês com pulso firme. Mas eles não quiseram. Eles preferiram usar o tempo, a inteligência, a coragem para servir a homens, a servir até mesmo ídolos que seu pai mesmo levantou. E aí, as árvores continuaram. Aqui foi a figueira, Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? Quer dizer, tinha pessoas ali no meio daqueles filhos de Gideão que poderiam, se um não quis, o outro poderia ter aceito, o outro poderia ter ido, tinha pessoas capacitadas, mas preferiu olhar para os seus próprios interesses, para aquilo apenas que era do seu interesse, a sua doçura, a sua boa produção, visando apenas os seus próprios interesses. Não quis usar da sabedoria, da coragem, de tudo aquilo de bom que ele tinha para fazer em prol de uma nação. Não quis, virou as costas. Aí as árvores, a nação de Israel, teriam mais uma alternativa no meio daqueles filhos. E aí dirigiram-se, à videira: vem tu e reina sobre nós. Contudo também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra aos deuses e aos homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Quer dizer, também aquele filho que poderia reinar sobre a nação de Israel, também preferiu, a farra, as diversões, a tudo aquilo que ele produzia, dava, o seu vinho para alegrar os homens, que fazem também tanto alegra os deuses. Preferiu usar tudo que ele tinha de bom, desperdiçar o que ele tinha de bom com outras coisas, mas não a serviço de Deus, governar com justiça uma nação. Não quiseram. E aí o que aconteceu, Aqui no verso 14 segue dizendo: sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Porque no momento que Abimeleque, o espinheiro era Abimeleque. E quando Abimeleque
foi falar com a família, né, os irmãos da sua mãe, para que, né, escolhessem ele, que era melhor ser, né, liderado por um que era parente deles, do que por um monte, outros 70, que não era parente, né, porque eram filhos de mãe diferente. E Abimeleque era filho, né, irmãos dos 70 que ele matou só por parte de pai. Então, né, ele quis levar vantagem, mas ele não tinha o que os outros tinham, mas não quiseram usar para o lado bom. Não quiseram, preferiram, né, cada um seguir, né, aquilo que achava que era melhor para si. No entanto, aqui, né, o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores. Se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sob a minha sombra. Como é que vão se abrigar embaixo da sombra de um espinheiro, né? Não tem como, irmãos. Vocês já viram, né, um espinheiro realmente da sombra? Não dá grande sombra, não. E vale lembrar também que quem vai tentar se abrigar embaixo de um espinheiro é, né, espetado pelos espinhos. Então, boa coisa não ia dar. Aí ele disse, né, vinde e abrigai-vos sobre a minha sombra, caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Esse conto, esse relato, essa parábola, era Jotão, um dos únicos 70 filhos que não foi morto por Abimeleque porque conseguiu escapar. E depois ele foi e falou, subiu no Monte Gerizim e falou isso ao povo, para que todo o povo pudesse ouvir. Ele contou essa passagem. E aí ele disse, né, seguiu dizendo, sendo assim, prosseguiu Jotão, se foi com sinceridade que agistes quando fizestes rei Abimeleque, se procedestes bem com Gideão e sua família, se o trataste de acordo com o merecimento dos seus atos, visto que meu pai batalhou por vós e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos dos midianitas, no entanto, hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, assassinastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e proclamastes Abimeleque, o filho de uma escrava, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agistes hoje para com Gideão e sua casa, então alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Contudo, se não for assim, que brote fogo de Abimeleque e consuma todo o povo de Siquém e de Bet-Milo, e que igualmente saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e devore Abimeleque. Logo em seguida, Jotão fugiu para Beer, onde permaneceu morando longe de seu irmão Abimeleque. Então, olha só, irmãos, mais uma vez vou recapitular para que vocês entendam bem. Quando eu falei para Deus que eu não ia mais fazer live, que eu não ia mais pregar, porque ninguém queria me ouvir, ninguém queria me assistir, em contrapartida, muitos, aos milhares, gostavam de ouvir os falsos profetas. Então eu disse, Senhor, eu não quero mais, porque não vai adiantar, eu vou falar e eles não vão me ouvir. Eles não é isso que eles querem ouvir. É só as falsas revelações que fazem em teu nome. É só as falsas profecias que falam no teu nome. Mas a mensagem realmente, eles não querem ouvir. A palavra realmente que cura, salva, liberta, transforma o mais vil pecador, eles não querem ouvir. É só aquelas revelações de chave de carro, que tem alguém falando mal de você porque Deus vai castigar. É só esse tipo de coisa que eles querem ouvir. Então, eu vou me ausentar, eu não vou mais fazer. E Deus me trouxe essa passagem. Tanto falou comigo através do relato de Gideão e a vitória que ele teve com 300, que quanto mais ele reclamava, mais as coisas se acirravam. Por isso não era para murmurar,
e nem questionar Deus, mas somente fazer. E o que eu senti da parte de Deus me dizendo? Exatamente como disse para Ezequiel: quer essa nação te ouça, quer não ouçam, mas fale. E me levou até esse relato, que onde era para ser, sim, irmãos, alguém ou de Gideão ou dos filhos dele, porque ele teve 70 filhos. E tinha entre eles, desses 70 filhos, tinha pessoas capazes de reinar sim sobre a nação de Israel e os demais que estavam desejando. Tinha pessoas capazes, mas elas não quiseram. Elas não quiseram. E de repente, umas delas também por medo. Muitos desses de repente já viram que Abimeleque estava de olho e simplesmente deixaram, né? Vai tu então, como eu estava querendo fazer. Não, então deixa que eles preguem. As pessoas gostam de ouvir eles, então deixa que eles preguem. Só que são verdadeiros espinheiros, espíritos de Abimeleque. E olha o recado que eu tenho da parte de Deus para vocês. Esse Deus que até hoje me mantém em pé. Esse Deus que até hoje peleja as minhas batalhas. Me ajuda, me fortalece. É no nome desse Deus que eu entrego esse recado para vocês. Cuidado com os espinheiros. Cuidado. Porque ninguém consegue se agasalhar, se abrigar embaixo de espinheiros sem levar espetadas, alfinetadas. Ninguém consegue. Até mesmo porque um espinheiro, ele não dá boa sombra. Até porque espinheiro não consegue abrigar ninguém. Então, cuidado com os falsos profetas, essas revelações que vocês estão ouvindo, que só está causando incômodo em vocês, porque são verdadeiros espinhos espinhando vocês. E tem-se consequência, irmãos. Tem-se consequências disso. E por isso que eu digo que Deus, eu agradeço a Deus pelos direcionamentos, porque a gente não pode se calar, não. Porque quando a oliveira se cala, quando a oliveira não quer, quando a figueira não aceita, quando a videira se recusa, prefere olhar os seus próprios interesses, se fechar, só olhar a sua produção e deixar que os outros vão, eles também sofrem consequências. Eles também sofrem as consequências. Eu, mais uma vez, vou repetir, pega um, pega geral. Vocês nunca podem dizer, não, mas não, eu nem sabia disso, não, mas não pode. Eles tiveram culpa também de omissão, eles foram omissos. Ao invés de usarem tudo aquilo que eles tinham, as características boas, que poderiam se aperfeiçoar conforme eles se achegassem mais na presença de Deus, Deus iria aperfeiçoando, usando, né, aquelas qualidades, aquelas características num bem em comum da nação inteira. Mas a oliveira não quis, a figueira não quis, a videira não quis. E o que aconteceu? O espinheiro tomou conta. Abimeleque tomou conta. Abimeleque começou ali a reinar e diz que reinou por 3 anos. Só que, porém, irmãos, para tudo tem uma consequência. E aqui o irmão dele, através dessa parábola, na verdade estava profetizando contra Abimeleque, o espinheiro, e todas aquelas árvores que aceitaram esse líder que não tinha qualificações, que não tinha requisitos, que não tinha nem a presença de Deus na vida dele. E quando aceitaram o espinheiro que governasse sobre eles, eles foram também consumidos. Porque aqui Jotão concluiu dizendo, né? Olha só, que saísse fogo, né? Olha só, deixa eu achar aqui, irmãos. Olha, contudo, se não for assim, que brote fogo de Abimeleque, né? Do espinheiro, e consuma todo o povo de Siquém e de Bet-Milo, e que igualmente saia de fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e devore Abimeleque. Quer dizer, tanto Abimeleque, o espinheiro,
quanto aquelas árvores que deixaram ele, mesmo sem qualificações, reinar sobre eles, eles iam se matar. Um ia matar o outro. E é assim que está acontecendo hoje com os falsos profetas e aqueles que ouvem os falsos profetas. Os falsos profetas que vocês muitas vezes ouvem nas redes sociais são espíritos de Abimeleque, com fogo consumidor, que espinham vocês. E vocês vão se destruírem. Então, cuidado com isso, irmãos. E eu tenho visto, irmãos, eu tenho presenciado, ninguém me contou não, de pessoas que assistem esses falsos profetas e estão num emaranhado de problemas e acontece uma coisa atrás da outra de coisas negativas por ouvirem esses falsos profetas. Nunca tem paz interior. Nunca tem paz interior. São sempre infelizes. Porque pessoas que estão abrigadas nas sombras desses espinheiros não conseguem realmente ter paz. Não conseguem realmente ter felicidade. Porque é praticamente isso que está acontecendo, deixando que esses falsos profetas, esses espinheiros, reinem sobre eles. E trazendo consequências para dentro do seu lar, da sua casa, da sua família. Deixa-se as partes, irmãos, as provações. Tem provações que é diferente. Provações que muitas vezes eu e vocês, às vezes passamos. Que Deus permite nós passar para nos forjar ainda mais. Para nos tirar mais impurezas de dentro de nós, nos aperfeiçoar mais. Isso é diferente. Mas tem pessoas que realmente estão passando por tremendas lutas por conta de estarem abrigadas embaixo desses espinheiros, desses falsos profetas, ouvindo o que eles dizem. E ainda crentes que são profetas de Deus, crentes que estão falando, que aquelas pessoas estão falando por Deus. Cuidado com isso. Então foi isso que Deus me fez ver. E olha só, irmãos, para vocês verem como realmente, eu não vou ler todo o trecho aqui, mas vocês podem pegar no livro de Juízes, capítulo 7, 8, 9 e 10, vocês podem ler, que vocês vão entender o que está tudo aqui. E sabe qual foi o fim realmente daqueles que se permitiram ser liderados pelo espinheiro, por Abimeleque? Eles sofreram, irmãos. Foram perseguidos. Muitos foram mortos. Muitos até foram assados vivos. Foram queimados. Porque o fogo do espinheiro, matou eles queimados. Profecia de Jotão. Nessa parábola era uma profecia. Alguns dizem parábola, mas era uma profecia que Jotão já estava dizendo para o seu meio-irmão Abimeleque e todos aqueles que estavam sendo deixados reinar, sobre o reino desse homem perverso e iníquo que não tinha Deus no coração. E o que aconteceu depois? Eu acho interessante isso. Aí que entra uma frase que muitos de nós dissemos e falamos, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse ditado é um ditado popular, não é isso? Que muitas pessoas dizem. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É verdade. E Abimeleque é um exemplo disso. Porque ele matou os seus 70 irmãos, com exceção de Jotão, que conseguiu escapar. Ele matou para que esses irmãos não viessem a querer usurpar o suposto trono dele, que ele já estava de olho. Porque quando Gideão, o pai dele, não quis, ele já estava de olho e já queria, se assentar em algo que ele não tinha capacitações para isso, como muitos têm no nosso meio, querendo cargos de um, querendo cargos de outro, sendo que não são qualificados, não têm capacitações para isso. E às vezes os que realmente têm qualificações para isso, que de repente é só um ajuste aqui, um ajuste ali, mas se entregar verdadeiramente a Deus, Deus faz esses reajustes? Não quiseram. E aí o que aconteceu? Morreram, foram mortos em cima de uma pedra.
Só que, porém, Abimeleque matou os seus irmãos em cima de uma única pedra. E é interessante que sabe como que Abimeleque morreu? Para aqueles que ainda não sabem. Nessa luta dele aí, nessa guerra dele contra o próprio povo, que se cumpriu a profecia que Jotão disse, que ambos brigaram, começaram a brigar e um matar os outros, né? Aí chegou um momento que ele foi detrás de um povo que foi se esconder numa fortaleza, e quando ele foi avançar para a porta, uma mulher que estava escondida lá em cima derrubou uma pedra sobre ele, uma pedra de moinho, e caiu na cabeça, e, né, ele teve traumatismo craniano, amassou o crânio dele. Ele não morreu na hora, mas a gente sabe que uma pessoa, olha só o que Deus faz, né? Olha só o que Deus permite que aconteça, que realmente que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que Abimeleque matou seus 70 irmãos em cima de uma única pedra, com exceção, né? Lembrando que, com exceção de Jotão, que conseguiu fugir. Mais tarde, a profecia que Jotão tinha falado através de parábola para o povo, realmente aconteceu. Porque do espinheiro que as árvores daí disse, vem tu e reina sobre nós, e se deixaram ser liderados pelaquele espinheiro que era Abimeleque, ambos saíram fogo de Abimeleque e consumiu muitos deles. Assim como, né, a própria nação também saiu fogo e atingiu Abimeleque. Por quê? Porque a mulher lá de cima jogou uma pedra e caiu em cima da cabeça de Abimeleque, e ele teve traumatismo craniano. Qualquer um de nós vai saber que de uma certa altura, uma pedra considerável sendo jogada, lançada do alto, cair na cabeça de uma pessoa, vai causar traumatismo craniano, vai amassar o crânio, vai quebrar, rachar o crânio. Porém, naquele momento, Abimeleque não morreu instantaneamente, mas a gente sabe que praticamente ele estava morto. Não tinha o que fazer. Mas ele foi tão orgulhoso que nem no último momento ele não deixou do seu orgulho. Olha o que o orgulho é capaz de fazer com uma pessoa, né? Aí ele disse para aquele que estava mais próximo dele que não queria morrer, né? Que as pessoas vissem que ele tivesse morrido pela mão de uma mulher. Que daí era para aquele homem matar ele, pegar uma espada e matar. Aí foi que veio essa pessoa e, né, cravou a espada. Mas a gente sabe que, na verdade, o que realmente matou ele foi, né, a pedrada que a mulher deu. Então, assim como ele matou os irmãos dele numa única pedra, a pedra também matou ele. Não está escrito na Bíblia essa frase que eu falei: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a gente sabe que o próprio Jesus também disse naquela passagem onde Pedro quis tirar a orelha, né? Tirou, na verdade, arrancou com a espada a orelha de um homem. Jesus disse, né? Guarde a tua espada, porque quem vive pela espada morrerá. Então é daí que muitas vezes as pessoas dizem, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Abimeleque matou seus irmãos, seus meios irmãos, tudo numa mesma pedra. E, né, certamente cortando a cabeça em cima daquela pedra dos irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. A pedrada na cabeça e a espada no peito. Então, olha só o que acontece com os espinheiros, né? Com pessoas também que têm espíritos de espinheiros, de Abimeleque, que há muitos em nosso meio. Então o recado de Deus para vocês é esse, irmãos. Cuidado com essas pessoas com espíritos de Abimeleque, que querem reinar, querem profetizar, querem revelar, querem fazer e acontecer, mas não têm capacitações e qualificações para isso. Cuidado, porque quando vocês aceitam ouvir uma pessoa assim, vocês estão deixando essas pessoas reinarem sobre vocês. E o fim, tanto de um quanto do outro, é triste. E para vocês também que têm qualificações,
como entre aqueles filhos de Gideão tinham qualificações. Tinham sim, porque o próprio irmão reconheceu que entre eles tinha pessoas qualificadas. Tinham pessoas qualificadas, mas eles não quiseram. Ah, Marta, mas aonde está isso que eles não quiseram? Basta nós ver o relato de Jotão. Era uma profecia que ele estava dizendo, pautados numa verdade que ele já tinha vivido, que ele já tinha visto. E Deus colocando a palavra na boca dele, o entendimento, para que hoje também nós entendêssemos isso. Que muitas vezes no nosso meio tem pessoas sim qualificadas para isso. Qualificadas para levar o evangelho. Qualificadas até mesmo com dom de profecias, com dom de revelações, mas preferem se calar. Preferem se anular. Preferem, fazer como a oliveira relatada aqui. Preferem fazer como a videira relatada aqui. Preferem fazer como a figueira relatada aqui. Tipo assim, não é comigo. Passo adiante, passo a vez. Então, lembrando que quem sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Comete pecado. Então, nem eu, nem vocês, se temos qualificações, se Deus já nos mostrou que temos qualificações para pregar, para cantar, para sermos usados com dom de profecias, para sermos usados com dom de revelações, nós não devemos nos calar. Nós não devemos nos intimidar. Nós não devemos usar isso em benefício próprio e muito menos para outras coisas que não sejam a serviço de Deus. Porque aqui, tinha uns ali que até mesmo queriam servir com as suas qualificações para outros deuses e para homens, mas não a serviço de Deus, para o bem da nação. Não queriam. E olha o que aconteceu com eles, com exceção de apenas um que conseguiu se salvar. E eu ainda vejo aqui algo realmente também da parte de Deus, para nos mostrar o que estava escondidos na entrelinhas, que às vezes não tem todos os relatos ali, porque é impossível colocar tudo. Mas deixa um para dizer, para nos orientar através de uma palavra, de uma profecia, o que acontece. E vale lembrar que não foi só lá naquele tempo. Não foi só lá naquela época. Não foi só lá para aquele povo. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas contrariando, dizendo não, mas isso foi uma passagem, e já querem aí mostrar eloquência, Ah, mas essa passagem aconteceu lá não sei quantos anos antes de Cristo, e essa profecia já aconteceu, foi lá no tempo, já tudo foi resolvido, já o povo pagou, o homem pagou. Mas são exemplos agora para nós, está aqui. Mais uma vez eu repito, não é para encher linguiça. É que a gente aprenda com esses relatos. Que a gente saiba absorver a essência do que Deus está nos querendo dizer através disso. Que assim como aconteceu com eles no passado, acontece exatamente isso conosco hoje. Se elegemos espinheiros sobre nós, para que reine sobre nós, através, querendo que, venha reinar sobre nós, nos diga uma palavra do Senhor, nos diga uma mensagem, uma revelação, e se é espinheiro, vocês não vão conseguir ter paz, porque ninguém consegue se abrigar na sombra de espinheiro. É fogo que sai do espinheiro, essa é a profecia. Não só naquela época, como na nossa atualidade. Então, mais uma vez eu repito, Deus falou exatamente com essa passagem comigo, e eu, como eu disse para vocês, tudo aquilo que Deus me mostra, eu não vou mais me calar. Não interessa, quer me ouçam, quer não ouçam, mas um dia vocês vão saber quem que estava falando a verdade e quem não estava. Porque eu nem ouso dizer isso de mim mesma, irmãos. Porque a palavra diz, quando Deus falou para Ezequiel, para ele falar tudo aquilo que Deus mandava, ele dizia, eu vou, fala
quer a nação te ouça, quer não ouçam, porque eu estou te mandando a um povo que é obstinado, amotinado, rebelde, que não gosta de ouvir, mas fala, porque um dia eles saberão que esteve no meio deles um profeta de verdade, não um falso profeta, mas um profeta de verdade. E realmente eles não se calaram, tanto Jeremias quanto Ezequiel não se calaram, falaram, mesmo sendo, sofrendo tudo que era tipo de coisa. Mas depois eles viram, a nação viu que realmente eram eles que estavam com a verdade. E não aquele bando de espinheiros que já existiam no tempo deles, que só falavam coisas da carne, para saciar, os comichões alheios, para massagear o ego, muitas vezes, de líderes, de governadores, de reis iníquos que já existia lá em outros povos. Se vendiam por pouco mais de nada. E é assim que esses espinheiros andam no nosso meio. Mas nós temos que levantar com poder e autoridade e falar tudo aquilo que Deus nos manda, quer nos ouçam, quer não nos ouçam. Mas um dia as pessoas saberão quem estava falando a verdade. Quem era verdadeiramente quem. E quem estava falando realmente pelo papai. Em nome do pai. E com a autoridade do pai. E fazendo as coisas com as qualificações que veio do pai. Porque a gente sabe que muitas vezes tem pessoas que têm qualificações aí que foram qualificadas, mas por Satanás. Por Satanás com espíritos adivinham. Tem também, Então cuidado. É essa a mensagem que eu quero entregar hoje para vocês. Repetindo mais uma vez. Para vocês que têm realmente qualificações para ser um bom obreiro, uma boa serva do Senhor, um bom instrumento. Por mais que muitas vezes eu e vocês temos algum defeito aqui e ali, uma falha aqui e ali, mas se nós nos entregarmos nas mãos desse oleiro, ele lapida, ele vai lapidando e vai deixando realmente instrumento, de honra, vasos de honra. E aí, você vai realmente falar o evangelho, quer ouçam, quer não ouçam, mas fazer e ter as mãos limpas diante do Senhor. Não se recusar como fez Gideão e transmitiu isso aos filhos, que no meio tinha pessoas qualificadas e não quiseram. Tinha pessoas qualificadas, mas não quiseram dedicar aquilo ao verdadeiro Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Preferiram, a homens e a outros deuses. E preferiram usar suas qualificações para si mesmo, para benefício próprio. Como a figueira ali, minha doçura, darei meu devido fruto, que só visar o seu interesse. Tendo qualificações e não quis. Então, queiram servir a Deus. Façam isso. Não façam como a irmã Marta quase estava fazendo, dizendo, vou deixar, Senhor. Não, porque agora eu sei o que eu devo fazer. E que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então não posso fazer isso. Eu tenho que continuar, quer me ouçam, quer não ouçam. Porque esses espinheiros é para o bem deles mesmo. Porque tanto espinheiros quanto, aquelas árvores que quiseram que o espinheiro reinasse sobre eles, se arrependessem, voltassem, Deus sempre é misericordioso, compassivo, Ele perdoa. Mas infelizmente tem pessoas como Abimeleque que não se curvam, nem diante da morte, ainda são orgulhosos, Mas quem com ferro fere, com ferro é ferido. Quem matou seus irmãos numa única pedra com espada, assim foi com ele. Morreu com uma pedrada na cabeça e com uma espada no peito. Então é assim que é o fim de pessoas que não se voltam para Deus.
É esse o fim de pessoas que muitas vezes falam no nome de Deus, mas não deixam Deus verdadeiramente os transformar de dentro para fora, transformar em espinheiro, em videira, em figueira, em oliveira, mas que realmente resplandeça a glória de Cristo e não se recusem a fazer a verdadeira obra do Senhor, enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. Porque tem pessoas morrendo, almas perecendo, que precisam ser evangelizadas com esse verdadeiro evangelho, com essa palavra que cura, transforma o mais vil pecador. Então que nós possamos nos levantar com poder e autoridade, e deixar que Deus nos transforme de dentro para fora, e que sejamos vasos de honra nas mãos do Senhor. E que esses falsos profetas, irmãos, vão ter que recuar em nome de Jesus. Vão ter que recuar pelo poder da oração. Vão ter que recuar pelo poder da palavra. Eles vão ter que recuar. E nós não podemos nos intimidar caso eles venham contra nós aos milhares. Não foi diferente com homens no passado que tentaram calar a voz de Jeremias, tentaram calar a voz de João Batista, tentaram calar a voz de Eliseu, tentaram calar a voz de Elias, tentaram calar a voz de Ezequiel, mas eles não se calaram. Gemeram às vezes, sofreram na pele muitas coisas, mas não se calaram. E até hoje, as suas palavras que Deus usou para falar, hoje nos ensinam. Então é isso que nós temos que ter em mente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa água poderosa do Senhor bate nessas pedras duras dos corações dos seres humanos e vai furar em nome de Jesus. E vai penetrar, e as pessoas vão entender que elas não podem viver só de auê, só de revelações, não podem viver só de profetadas. Elas têm que viver pela palavra, na palavra, praticando essa palavra. Caso contrário, vão perecer tanto espinheiros quanto aqueles que deixam ser reinados, liderados por eles. Morre um, morre todos. Perece um, perece todos. Ai daqueles que estão dando ouvidos aos falsos profetas, diz o Senhor. Ai daqueles que estão dando ouvidos a esses espinheiros, diz o Senhor. O Senhor dos exércitos, o grande e poderoso. Abram a mente e os ouvidos de vocês essa tarde. Porque muitas coisas vão acontecer. Já estão acontecendo. Mas as pessoas não estão se dando conta. Acham que muitas vezes é a aprovação do Senhor, mas na verdade são os espinhos desses espinheiros que estão espetando vocês. Por vocês aceitarem essas coisas que não provêm do papai. Cuidado, cuidado, que para muitos sem ouvidos, que não querem ouvir, as coisas ainda vão piorar. Mas não reclamem, não ousem contender contra Deus e culpá-lo de alguma coisa. Porque Ele tem levantado homens, mulheres, até mesmo crianças para alertar, mas não estão querendo ouvir. Então depois não reclamem com o papai. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. E se não entenderam, ouçam novamente. É demorado? É, mas é a palavra. E eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês, assim como tem transformado a minha, dia após dia. E eu entrego essa mensagem para vocês. Eu entrego esse recado da parte do Senhor para vocês. E vocês comam essa palavra. Por mais que no primeiro momento vocês não gostem, mas vai trazer transformação, cura e libertação para a vida de vocês. Eu entrego essas palavras no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E eu quero fazer uma oração aqui para todos vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, lhe agradecer por esse maná maravilhoso,
pelo pão nosso de cada dia, que nos mata a fome e a sede da alma, do espírito, até mesmo do nosso corpo, Pai. Porque realmente o seu filho nunca mentiu e ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse alimento maravilhoso. Muito obrigado por esse alimento substancial que nos faz manter em pé a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a alma, o corpo. Muito obrigado, Senhor. E eu te agradeço também pelo alimento diário das nossas mesas. Muito obrigado. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Eu te peço, Pai, continue conosco, não nos afaste da tua presença, nem retire de nós o teu Santo Espírito, porque sem ti, Pai, nós não conseguiríamos fazer nada. Então eu te peço, Pai, continue sempre conosco, Pai. E eu te coloco em tuas mãos, Senhor, essa mensagem, te agradecendo, Pai, por essas palavras, por esse esclarecimento. Por mais, Pai, que eu até posso dizer esse puxão de orelha que o Senhor me deu através da palavra, mas eu sei que é para o meu bem. Muito obrigado. E eu também agora te peço nesse momento, Pai, dê a compreensão a todas essas pessoas que ouviram ou que ainda vão ouvir essa live. Adentre os seus lares, Pai, através dessa mensagem, porque o Senhor também nos diz que a sua palavra não voltaria para o Senhor vazia, mas faria tudo o que lhe apraz. Então eu sei, Pai, que já está entrando em muitos lares e fazendo a diferença, que muitos vão tomar posicionamento, muitos vão se colocar e dizer realmente, eis-me aqui, e não voltar mais atrás. Não fazer como infelizmente Gideão fez, e ainda fez muitas pessoas se corromperem através de idolatrias, cultuando outras coisas que não provinha do Senhor. Mas eu te peço, Pai, que essa nação, esse povo que vai me ouvir seja diferente daqueles que deixaram ser reinados pelo espinheiro, que só causou entre eles desgosto, tristezas, dores e confusão. E muitos morreram mortos, Pai. Morreram de pior maneira possível. Que não seja conosco da mesma forma, Paizinho. Por isso eu te peço que as pessoas que escutarem essa mensagem, Pai, recebam e deixem-se transformadas e nunca mais deem mais atenção, ouvidos a esses espinheiros, espíritos de Abimeleques que andam nas redes sociais, Pai, querendo reinar sobre o povo. Oh, Pai, sem qualificação nenhuma essas pessoas estão. Pai, eu te peço, te coloco nas tuas mãos todos esses falsos profetas que estão nas redes sociais como o grão de areia na praia, um número incontáveis. Mas eu te peço, Senhor, faça tudo aquilo que está no oculto ser revelado. Faça, Pai, tudo aquilo que está no secreto ser trazido à luz, para que o povo não seja mais enganado e veja a quem eles estão seguindo, a quem eles estão servindo. Eu te peço, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, e aonde tiver, Senhor, alguém que está me ouvindo nessa tarde, que esteja passando por algum problema, alguma enfermidade na alma ou no corpo físico, eu peço em nome de Jesus, Pai, porque a tua palavra diz que os sinais acompanhariam os que creem, os que crescem na palavra que os discípulos pregavam. Então, se as pessoas creram nessa palavra, nessa mensagem que eu entreguei, acompanhe com os sinais, dando a elas aquilo que elas necessitam. Se a cura do corpo, a cura. Se a cura em enfermidades como depressão,
síndromes disso e daquilo que tem se alojado na mente do ser humano, que haja essa libertação, a cura a qual eles necessitam. Eu te peço, Pai, e que haja a transformação através da renovação da mente, que eles vão começar a ter através da tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E desde já eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Eis aqui a soldada Marta, entregando mais uma mensagem tua, amando teu, a ordens tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Então, irmãos, o recado está dado, a mensagem está entregada para vocês, ok? Cuidado com o que vocês estão ouvindo, crentes que é da parte de Deus, mas são verdadeiros espíritos de Abimeleque que estão aí, né, sendo espinheiros na vida de vocês. E cuidado, né? Que quando o fogo pega um, pega todos. Sai fogo de um, sai fogo de todos. Basta vocês lerem nesses relatos. Amém? Então, que nós não ouçamos mais esse tipo de coisa. Soubemos peneirar, porque os nossos ouvidos não são pinicos de Satanás. Que a partir de hoje só queremos ouvir a palavra. Se não for a palavra, não escutem. Não escutem, porque revelação, profecia tem que vir acompanhado da palavra e por dentro da palavra. Mais uma vez, entrego essa mensagem no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.